dentro das palavras sagradas, em Atos capítulo 16, vai começar a narrar essa história. Você vai ver que é a primeira vez que Paulo vai Filipos. Paulo, primeiro, em Atos capítulo 15, no verso 40, ele vai escolher Silas para a sua segunda viagem missionária. Interessante que ali eles começam a passar por algumas cidades, pela Síria, pela Cilícia, por Derbe, por Listra, passando em cidades e cidades, confirmando as igrejas em fé que crescia a cada dia em números e membros. Chegando na Frígia, em uma cidade da Galácia, seu destino seria a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Interessante, quando o Espírito Santo impede, ele fica mesmo ali na Ásia, numa cidade chamada Mísia, na Ásia Menor, aproximada de Pérgamo, que vai ser ali mais para frente que vamos conhecer a certa igreja do Apocalipse. Você vai ver que o Espírito Santo impede ele de pregar mesmo, ele estando ali já na Ásia Menor. Você vai ver que está tudo em Atos 16. Você vai ver também que agora, por mais que o Espírito impede, agora o texto bíblico vai dizer que ele quer voltar para a Galácia em Betina, mas Jesus impede que ele ir. Interessante, o texto vai dizer que ele desceu para Troade, na cidade, ali na cidade de Troade, uma cidade marítima, um ponto de embarque, desembarque, embarque para o povo da Ásia Ocidental, desembarque para o povo da Macedônia. O texto vai dizer agora que ele estando ali em Troade, ele vai ter uma visão de um varão, de um homem macedônio, rogando, dizendo: ajuda-nos. Em Atos 16, verso 11, o texto vai dizer que Paulo navegou correndo ao caminho, ao direto. E o texto vai dizer que quando ele vai chegar no dia seguinte, em Atlas, para Filipe, a primeira cidade da parte da Macedônia, a qual ficou ali por alguns dias. Você vai ver que isso aqui é muito interessante sobre esta história. Você vai ver que Paulo ele começa a caminhar conforme um planejamento que ele tem junto com Silas. Você vai ver que ele vai passar em cidades, e o texto faz questão de dizer que as igrejas eram confirmadas em fé e crescia. Mas você vai ver que o interessante que agora, quando ele chega na Ásia, o Espírito Santo vai impedir de ele pregar a palavra ali. O texto agora começa a dizer que agora ele quer voltar para a galáxia. Impedir, mas o texto diz que o Espírito de Jesus o impediu. E a Bíblia diz que quando ele chega em Troade, aonde vai começar a história, se você for pegar a história bem narrada, bem diferente, sabe por quê? Porque você vai ver que ele vai ter uma visão de um homem que estava rogando, pedindo ajuda. Isso aqui me fez pensar muito, sabe por quê? Porque você vai ver que, conforme o planejamento de Paulo e Silas, está dando tudo certo. Mas só que agora vai chegar no momento de uma direção que eles estão numa cidade e Deus não deixa eles pregar a palavra. Triste é que você vai ver, eles podiam olhar e falar: está dando tudo certo, mas já estamos aqui, é só pregar. Mas você vai ver que, por obediência ao Espírito de Deus, eles não vão pregar. Então eles pensam que é necessário voltar de onde eles veio para continuar a obra ali. Mas só que você vai ver que o texto diz que o Espírito de Jesus impediu. Isso aqui mexeu muito comigo, porque se você for ver, que quando ele chega em Troade, ele vai dizer que ele teve uma visão de um homem que estava orando. Você vai ver então que ele vai dizer bem claro que esse homem vai dizer que ele pedia ajuda. E além de pedir ajuda, o texto faz questão de dizer que esse homem está orando. Isso aqui mexeu comigo, sabe por quê? Você vai ver que, se você parar para pensar, você vai ver que o caminho que Paulo estava fazendo com Silas, quando ele chega na Ásia, você vai ver que uma oração de um homem mexeu no mundo espiritual. Porque o texto diz que um homem macedônio estava orando. E a oração desse homem mexeu com tanto que fez impedir o caminho de Paulo e Silas no meio da sua pregação, no meio da sua jornada, no meio de um crescimento de uma obra, quando o texto diz que a obra estava crescendo. Você vai ver que isso aqui é tão profundo que o texto diz que não só impediu o Espírito Santo de eles pregar na Ásia, agora o outro dia eles pensam em voltar, mas tem um homem que está orando, que vai mexer num caminho, numa direção, numa constituição de construção de igreja. E você vai ver que a oração desse homem é tão profunda que chega até mexer comigo, sabe por quê? Porque você vai ver que Paulo, ele vai ter um discernimento do quê? Do Espírito, de entender que é o Espírito Santo que está impedindo de eles caminharem e progredirem.
E eu vou ser bem sincero, se é nos dias de hoje, porque hoje em dia é difícil as pessoas procurar o discernimento do Espírito. E você vai ver então se hoje em dia as pessoas já colocaram a culpa em quem? Que o diabo estava impedindo de eles pregar a palavra. Mas só que você vai ver que Paulo é bem simples aqui, de ele entender que é o Espírito Santo de Deus que está impedindo deles continuar progredindo. Eu vim te dizer nessa noite, tem muitas das vezes que é Deus que está trabalhando para mudar a nossa direção. Muitas das vezes a gente planeja um caminho, mas vai chegar uma hora que Deus vai impedir para que a gente possa abrir os olhos para onde quer que Deus nos envie. Porque o texto aqui é simples, vai dizer que agora por causa da oração desse homem, Paulo vai estar parado ali, vai ter a visão dele, e o texto vai dizer, por exemplo, nos ajuda. E você vai ver que a oração é apenas de uma pessoa. Preste atenção que a oração de um macedônio, o texto não diz que é todo mundo da Macedônia que está orando, diz que é só apenas um homem que está clamando, pedindo ajuda. Você vai ver que um clamor, quando a gente pede, reconhece a ajuda do céu, o céu olha para a gente e nos responde. Porque o texto aqui é simples, diz que o homem orou e pediu ajuda, e quando ele pede ajuda, você vai ver que o Espírito Santo para o caminho de Paulo e Silas e faz agora eles atravessar a cidade. Ou seja, eu vim te dizer que se a gente orar ao Senhor e crer no poder da oração, no crer no poder do Senhor pedindo ajuda, Deus pode parar no que for para nos atender do outro lado aonde a gente estiver, porque aqui é muito simples, diz que agora eles vão atravessar a Macedônia por causa de uma oração que eles teve uma visão. Bom seria que o nosso clamor viesse a atingir o céu dessa forma, para que Deus pudesse nos atender dessa forma. Porque Deus impediu o crescimento de um lugar para que eles fossem para outro lugar. E eu gosto do texto porque eles têm um discernimento de entender que é Deus. E a melhor coisa que a gente precisa nos dias de hoje é ter o discernimento de entender quando é Deus e quando é o inimigo. Porque Paulo diz em Corinto que isso é um dom. De entender do espírito mau e do espírito bom. De você entender quando é Deus e quando não é Deus. Tem muita gente confundida, andando tropeçando, porque não sabe se é Deus ou se não é Deus. E você vai ver que isso aqui é muito simples. Que você vai ver que quando o texto diz que o homem está rogando, orando, rogar significa ele está pedindo intensamente, suplicando, perseverando, pedindo ajuda com humildade, entendendo o quê? Que ele precisa daquela ajuda de quem? De Deus. Quem dera se a gente suplicasse intensamente. Se você for analisar hoje em dia, na segunda, estava lendo um livro, e esse livro mexeu muito comigo, porque ele vai dizer assim, a gente precisa parar de ficar buscando a Deus pedindo as coisas. Sabe por quê? Porque hoje em dia as pessoas fazem campanha de tudo quanto é tipo de oração para que Deus entenda. Mas só que se você for entender, quando a gente anda em obediência a Deus, obediência o quê? O que é o primordial da igreja, do cristão? É orar, jejuar e orar. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançam. Ou seja, se eu oro todo dia, se eu jejuo e leio Bíblia, as coisas de Deus vão chegar na minha vida naturalmente. Só que agora, quando eu ando em falha com Deus, é por isso que o pessoal faz propósito, traz de propósito, e frustra e não chega, sabe por quê? Porque você só está buscando pelo propósito, você não está buscando pela sua vida, seu devocional com Deus do dia a dia. Porque a gente usa muito o texto de Atos 2 do Pentecoste, dizendo, não, todo mundo orando, tem que estar aqui. Não, mas se a gente for analisar, Jesus falou assim, só fica ali orando. E eles obedeceram a voz de Deus, que era somente orar. E você vai ver que o dia do Pentecoste chegou. A gente precisa entender que se a gente não devocionar com Deus no dia a dia, de oração e jejum e leitura da palavra, tudo que aquilo que Deus prometeu na nossa vida vai começar a chegar sem a gente mesmo perceber. Porque as bênçãos do Senhor, a Bíblia diz, em Romanos, que as bênçãos do Senhor te alcançarão, correrão atrás de você. O que é isso? É você andando e as bênçãos vindo atrás. Só que a gente está ao contrário, a gente está indo para a direção dela. Em vez de esperar ela nos alcançar, a gente está querendo ir diante dela.
Mas o mandamento bíblico é o quê? Que as bênçãos do Senhor vai nos alcançar. E para alcançar é simples. É só a gente buscar a Deus em oração. Isso aqui é muito simples. O texto diz agora que Paulo agora ele vai atravessar toda a Macedônia por causa de uma oração. Já pensou nisso? Atravessaram uma cidade por causa de uma pessoa e por causa de uma oração. Bom seria se a gente tivesse esse entendimento de entender essas coisas. Porque você vai ver que agora ali, quando Paulo chega na Macedônia, na cidade de Filipe, você vai ver que ali como os primórdios, toda vez que Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele vai querer procurar ali o quê? Uma sinagoga, um lugar para orar. O interessante é que quando ele vai procurar um lugar ali para orar, a Bíblia faz questão de dizer ali que ele está procurando. E agora quando Paulo não promete, quando Paulo chega ali, ele não acha um lugar, o texto bíblico faz questão de dizer que agora, num dia de sábado, ele vai descer sobre o rio. E ele vai procurar algumas mulheres. E o texto diz que ele vai passar a necessidade da oração. E a Bíblia diz que tinha uma mulher chamada Lídia, vendedora de roupa. E ali Deus abre o coração dela para que ela começasse a abrir a porta da casa dela para a pregação do Evangelho. E o texto diz que Paulo ali batiza ela e ali começa a ter alguns cultos sobre a casa dela. E ali é onde começa a nascer a igreja na cidade de Filipe. Ou seja, você vai ver por causa de uma oração, Deus mudou todo o planejamento de um homem, constituiu para outra cidade, e o texto diz que não tinha nenhuma igreja, nenhuma sinagoga judia de judeus. Agora Deus vai constituir ali, através de uma mulher que é temente ao Senhor, que abriu o coração dela para ceder a sua casa, para começar a pregar o Evangelho. Ou seja, você vai ver que não mudou, toda a igreja é constituída através de um lar. Toda a igreja começa sendo constituída através de um lar. E o texto diz que agora eles vão ali. Eu não quero me atentar mais à frente, você conhece Atos 16, eu quero que você entenda o nascimento da igreja. E você sabe que aí depois Paulo expulsou o espírito de adivino da menina e Paulo e Silas foram direto para a prisão por causa dessa libertação. E ali você conhece o texto que ele foi preso. E ali através que eles clamaram orar ao Senhor, você conhece o texto bíblico. Deus veio mexer toda a atmosfera e ali o carcereiro fica com medo de ser morto. Você conhece que eles foram expulsos da cidade. Mas mesmo Paulo e Silas sendo expulsos da cidade, você vai entender que continuou os cultos ali naquele lugar. Então, através de tudo isso, começou a constituir a igreja de Filipe. E se você for pegar a história da cidade de Filipe, você vai ver que antes de Cristo, no ano 368, a cidade era fundada por Filipe. Foi fundada num lugar chamado Querinotes, que significa poço ou fonte. Filipe deu o seu nome na cidade, ninguém descobriu a razão ou porquê, mas creio que é algo particular por ele mesmo. Filipe, a cidade que é montanhosa, que divide entre a Ásia e a Europa, ou seja, a cidade de Filipe era uma cidade que ficava entre o meio da Ásia e da Europa, ou seja, era um lugar onde alguém fosse da Europa, que fosse para a Ásia, tinha que passar por Filipe para ir para a Ásia. E quem fosse da Ásia para a Europa tinha que passar por Filipe para ir para a Europa. Ou seja, era uma cidade centrada, uma cidade de muita gente, muito povo. Então você vai ver que Deus, com a sua soberania e sua inteligência, você vai ver que Ele vai construir uma igreja, um lugar de constituir a sua palavra onde não tinha, num lugar onde passa muitas pessoas de tanto nome, tanta denominação, tantas línguas, tanto lugar que estava ali povoado. E vai dizer a história que a cidade de Filipe, ela tinha muitas minas de ouro e prata, ou seja, muitas pessoas visitavam aquela cidade para explorar tudo aquilo que eles tinham. Então o texto aqui, então a história é muito simples, que vai dizer agora que por causa disso, Filipe é uma cidade que tem rota, todo mundo quer passar por lá, porque eles querem explorar o ouro que tem a cidade. Então você vai ver que é uma cidade conhecida e visitada por muita gente. E você vai ver que Deus, com a sua soberania, Ele entende que é necessário construir o quê? Uma igreja naquele lugar. E você vai ver que Deus ele é tão majestoso, porque o texto vai dizer que por mais que agora no princípio do cristianismo, mesmo que ali aquelas minas não davam o ouro e nem muita prata, agora mesmo assim eles vão constituir algumas colinas romanas
sobre aquele lugar. O interessante é que ele construiu algumas colinas romanas sobre aquele lugar na cidade de Filipe. O texto vai dizer que você mesmo conhece até lá em Atos, que alguns daquela cidade até se sentiam próprios romanos, porque o texto vai dizer que quando Paulo está perturbando, ele vai dizer: você não vê que esses homens judeus estão perturbando nós que somos romanos? Ou seja, você vai ver que a Roma invadiu daquela forma, naquela cidade, algumas pessoas se sentiam até da forma que era romano. Então você vai ver que aquela cidade e uma cidade de poços, agora Deus, quando vai constituir a igreja, vai ser uma cidade agora de fonte para aquelas pessoas. Ou seja, um lugar que era de poço olhado para muitas pessoas, agora é um lugar de fonte. Por quê? Porque ali tem uma igreja. Onde tem uma igreja, há uma fonte para uma pessoa. Que fonte? A fonte da palavra, a fonte da oração, a fonte do evangelho. Ou seja, agora Deus vai constituir um planejamento de uma igreja aonde circula muita gente, ali vai ser de fonte para muitas almas. E quem me dera se nos dias de hoje a gente pudesse ter essa sensibilidade de Deus, de constituir algumas coisas de Deus para aquilo que Deus nos chamou e nos vocacionou. E ali esse é o cenário dessa cidade, uma cidade marítima. Então você vai ver agora que agora a igreja está ali constituída. Agora o texto vai dizer que Paulo agora está preso. Você vai ver isso em Romanos. Paulo está preso. Ali ele está preso numa prisão domiciliar em Roma, aproximado do ano 64 depois de Cristo. E os irmãos da igreja de Filipe, sabendo o que eles vão fazer? Vão chamar esse moço a qual do texto, Epafrodito. Vai chamar ele e vai falar para que ele vá até a prisão domiciliar em Roma, onde Paulo está. Interessante que quando ele vai mandar esse moço lá, Epafrodito, o texto faz questão de dizer que eles vão mandar alguns recursos para Paulo. Eles vão mandar uma oferta mesmo Paulo estando preso. Mas que oferta é essa? Oferta para a obra de Deus. Oferta o quê? Que era papel, que era ali caneta para que ele pudesse escrever as cartas. Então você vai ver que a igreja de Filipe foi ela que financiou algumas cartas de Paulo, principalmente essa carta de Filipe, a carta de Efésio, a carta de Colossenses e a carta de Filemão, que são as cartas que são escritas de Paulo na prisão domiciliar. Então você vai ver que esse homem Epafrodito, ele chega naquela condição para ajudar Paulo. Se você for agora olhar aqui onde nós lemos agora no capítulo 25, mesmo ali Epafrodito estando preso com Paulo, interessante que você vai ver no capítulo 25, vou fazer a leitura do 25 até o 30, para que você entenda o que Epafrodito estava fazendo na prisão junto com Paulo. No versículo 20, no capítulo 2, versículo 25, diz assim: é necessário, julguei contudo necessário, mandar-vos Epafroditas, o meu irmão cooperador, companheiro de combate, e vós tenho enviado para promover as minhas necessidades. Então Paulo está falando para a igreja que está querendo enviar de volta quem? Epafrodito, aquele que eles trouxeram para ele. Vai dizer o que Epafrodito era o seu irmão, cooperador e companheiro de lutas dentro daquele lugar. No versículo 26 ele vai dizer assim: por enquanto tinha muita saudade de vós, estava muito angustiado por tivesse ouvido que estava doente. Ou seja, ele quer mandar Epafrodito de volta porque agora ele entende que esse homem está doente. E o texto diz que ele, além de ele estar doente, ele está com saudade de casa, de querer voltar para a cidade de Filipe. No versículo 27 vai dizer assim: e de fato estava doente, quase à morte, mas Deus foi piedoso dele, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, Paulo vai dizer que por mais que Epafrodito estava preso com ele doente, Deus teve misericórdia, foi piedoso de Epafrodita, não deixando ele morrer ali. E vai dizer que Deus foi tão misericordioso, não só com Epafrodita, mas com ele. Por quê? Porque Paulo estava dizendo, ele estava com medo que ele morresse aqui e eu ficaria em profunda tristeza também. Aí no versículo 28 ele vai dizer assim, ó: por isso eu enviei, mas depressa, para que vendo outra vez, alegrai-vos, e não por menos tristeza. Ou seja, Paulo está dizendo: estou mandando ele de volta, vocês têm que receber ele. É
mas tenho alegria porque esse homem está voltando para casa. No verso 29 ele vai dizer, recebendo aí, pois do Senhor, onde todo gozo tem em honra. Ou seja, Paulo vai dizer, recebe esse homem aí no Senhor, como um servo do Senhor. E vai dizer ainda honrando esse homem. Honrando porque aí você vê no verso 30. Porque pela obra de Cristo chegou bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suspirar comigo, por falta de algum serviço. Ou seja, você vai ver que Paulo aqui está dizendo que esse homem, quando ele chegou lá, ele não mediu esforço, ou seja, mesmo à beira da morte, ele fez um serviço que era de Cristo. Então Paulo está elogiando esse homem, dizendo, ele veio aqui, ele foi um companheiro meu, foi um irmão meu. Quem me dera a gente tivesse pessoas dessa forma, porque Paulo está reconhecendo um homem que chegou não só com providência na sua vida, mas Paulo está dizendo, ele é um irmão cooperador que esteve comigo e foi companheiro nas minhas lutas. Ou seja, quem me dera a gente tivesse companheiro no dia a dia das nossas lutas, porque Paulo reconhece que ainda vai dizer, ele foi tão companheiro que por mais que ele estivesse doente, passando pela morte, mesmo assim ainda concluiu o seu serviço junto comigo neste lugar. Ou seja, ainda Paulo vai dizer, quando eu mandar ele de volta aí para vocês, vocês não fiquem tristes porque eles estão voltando, não, fiquem alegres. Sabe por quê? Porque ele veio e concluiu com sucesso aquilo que vocês pediram para fazer. Ainda Paulo vai dizer, honra esse homem aí. Sabe por quê? Porque no meio da morte, mesmo assim, por causa disso, no meio da morte, por causa do amor de Cristo, ele não negou. Ou seja, quem me dera, irmão, no dia de hoje, a gente tivesse esse entendimento do que? De entender, porque hoje em dia, se é uma dor de cabeça, eu já não venho com culto. Se é uma dor no dedo, eu já não venho. Se é qualquer coisa, a gente foi tanto no empecilho. Paulo está dizendo que o homem estava à beira da morte. Não consegue entender isso aqui. O homem estava à beira da morte. E aonde? Beleza. Na prisão. Como era uma prisão domiciliar, eles podiam ter visita e ficar ali. Ele podia voltar e falar, Paulo, eu estou doente, vou para casa. Paulo vai dizer não, que ele ficou doente ali e Deus foi piedoso e misericordioso. Ou seja, Deus deu a cura para ele dentro daquele lugar. Por isso que você diz que aqui é o lugar de onde? Aquele que está enfermo pode vir. A gente já não tem mais essa visão da igreja. Se eu tivesse essa visão de entender, eu estou na igreja, estou enfermo, vou para a igreja, porque eu vou orar. Vai orar em Deus, né? Vai trazer a cura. Não. Vou na farmácia comprar um remédio e dormir. Não, eu não acordo melhor. Estou falando de mim, irmão. Só assim, tem muitas vezes. Não, vou tomar um remédio e dormir, que eu estou melhor. No dia eu me levantar e vir para a igreja, que aqui é um lugar da cura. Ou por que não dizer como Paulo, chamar algum irmão de oração e falar, olha aqui, porque agora a cura vai vir. Ou você não crê? A oração de alguém pode te curar. Glória a Deus. Paulo está sendo muito simples, dizendo que esse homem aqui, Epafrodita, foi lá só para enviar e ajudar Paulo em necessidade. E mesmo doente, ele não pediu esforço. E hoje, a gente tem todo o recurso. Todos os recursos. E mesmo assim a gente prefere descansar muitas das vezes do que ajudar a obra de Deus. Para aquilo que nós fomos enviados. E sabe o que me chama a atenção? Epafrodita, se você for pegar para ver, é como se fosse aquele obreiro que você vai lá e ajuda. Não é aquele cara que vai aparecer no cenário, vai lá, você tem que ensinar. Não. Epafrodita é aquele mesmo anjinho da casa que você vai para você que está sem fazer nada, a gente Paulo lá vai e leva essa oferta para ele. E muitas das vezes tem pessoas que acham que ter um cargo na igreja é alguma coisa, irmão. Deus usa aquele, cada um tem sua chamada, cada um tem aquilo para fazer na obra de Deus. Todo mundo é útil na obra de Deus. A gente precisa entender o quê? Que quando Jesus menciona o ir de pregar é para todos. É que a gente gosta de dar, acho que não, falar de Jesus e qualquer um tem que falar. Falar de Jesus não precisa de ter carga eclesiástica, não precisa ter nada. Falar de Jesus, é só falar assim, eu tenho uma coisa para te falar. Daí você fala que Jesus vai falar o quê? Lembra como eu era? Está vendo como eu estou? Foi Jesus que fez, pronto. Difícil.
Porque se a pessoa que te conhece vai falar, meu Deus, eu te conheço, hein? Eu sei como você é, olha como você está. É simples, não precisa, é que às vezes a pessoa acha que tem que ter teologia, não precisa, irmão. Para falar de Jesus é tão simples. Só falar, eu era de uma forma, agora eu sou outra. Aleluia! Quem fez isso? Jesus. Mas hoje em dia não, as pessoas acham que precisa de falar, não precisa de nada para fazer o vídeo, é muito simples. Por isso que Paulo gosta de dizer, nós somos a carta viva de Deus. Aonde você passa, todo mundo lê você. Fala, você leu, eu já conheci. Por isso que a gente tem que andar fielmente a Deus, porque eu creio nessa palavra, que os nossos testemunhos geram almas. Porque através de nós as pessoas vão olhar e vai falar assim, Deus fez dele, faz a mim. Eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque quando as pessoas olham assim, falam assim, olha quem ele era. Eu não sou nem faz nem a metade que esse homem fez. Se Jesus fez lá, faz aqui. A gente precisa ser mais simples. E você vai ver que esse homem é muito simples. Ele não foi por cargo, ele foi por amor à obra. E sabe qual é interessante? Paulo vai dizer, ó, quando ele chegar e recompensa o homem, honra ele. É para honrar. Paulo não está dizendo outra coisa. Paulo não fica com raiva, não fica triste com ele, mas é para honrar esse homem. E eu vim te dizer, irmão, Deus tem honra para você. A gente não precisa aparecer no cenário para dizer que Deus está honrando. Deus vê a gente no cenário e fala assim, vai lá e manda outra pessoa vir nos honrar. Eu creio nisso ainda. Porque hoje em dia as pessoas gostam de querer mostrar. Mas eu acredito num Deus que conhece a minha necessidade dentro da minha casa, dentro do meu lar, que faz a pessoa atravessar a Macedônia para me abençoar. Eu tenho fé para isso. Porque tem pessoas que ela tem. Já vi pessoas se humilhando para as pessoas pedindo ajuda. Falei, se humilhasse para Cristo, a providência de chegar lá. Está humilhando para a pessoa errada. Mas quando você se humilha para Deus, Ele faz te chegar e usa até quem você não conhece, bate lá na sua casa e fala, ó, eu vim entregar a providência. Isso aqui é só para quem tem fé, irmão. A gente precisa ter essa fé. Então esse homem, o Epafrodita, é ele que vai levar as cartas para Filipos. Esse homem que vai ser um canal de bênção para levar toda essa carta para a igreja de Filipenses. E a carta aqui é muito simples. A carta é muito simples. Na carta tem dois temas que Paulo dá. Simples. Para que o povo conhecesse o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E a carta da alegria. Para que o povo ficasse alegre nas coisas de Deus. Porque Paulo, quando ele está dizendo isso, ele entende que no meio daquele povo, se você for ler o capítulo 3, você vai ver que ele vai começar a exortar a igreja sobre o Evangelho. É o tema da carta. O tema da carta é para falar do Evangelho verdadeiro e para que o povo se alegrasse no Evangelho verdadeiro. Porque se você pegar aqui o capítulo 3, você vai ver no versículo 19 que Paulo vai dizer que tem muitos que estão no meio deles. Paulo vai dizer que nenhum nem dois, é muitos que estão no meio de nós. Ele vai dizer muitos que estão no meio da gente. E ele é inimigo da cruz. Paulo vai dizer, eles são inimigos da cruz. E eles sendo inimigos da cruz, vocês precisam entender que no capítulo 3, versículo 2, sabe o que ele vai dizer? Para tomar cuidado com esse tipo de pessoas que eles são os cães. Está no texto. Eu não vou me dispor da palavra, está no texto, eu vou falar o que está escrito. Paulo vai tomar cuidado com os cães. Quem são os obreiros? Ou seja, você vai ver que Paulo está preocupado com a igreja, porque muitas pessoas que estão introduzidas no meio da gente. Hoje em dia, vamos ser sinceros, quanto nome de tipo de igreja que não tem? É a igreja inclusiva, é a igreja exclusiva, é a igreja neopentecostal, é a igreja dos desigrejados, assim vai. Assim vai. E Paulo está dizendo que está introduzido aonde? Entre nós. Porque muitas pessoas falam, não, hoje em dia está assim. Ah, essa igreja parece com o meu perfil, eu vou lá. Mas tem que saber se é o perfil de Cristo. Ah, essa igreja eu não pago lá. Mas tem que saber se está conforme Cristo quer. A igreja hoje em dia anda numa confusão e Paulo está dizendo, tem que tomar cuidado porque eles são inimigos da cruz. Nem todo mundo que fala dele está com ele. Isso aqui é muito simples. Se você quiser abrir, Mateus 24, 24.
quanto você procura. Mateus 24, 24. A gente precisa entender isso aqui. Que essas pessoas, elas são inimigos. E muitas vezes a gente pensa que ela está levando a gente para um bom caminho. Ainda Paulo vai dizer o quê? Esses aí são, ele vai dizer assim, essas pessoas, elas levam para a perdição. E além de levar nós para a perdição, ele vai dizer o quê? Deles são ventre da glória, ou seja, eles só querem se vangloriar. Ainda Paulo vai mais além dizendo, e eles só vêm com as coisas terrenas. Isso aqui, irmão, é um alerta, sabe por quê? Porque hoje em dia, o que mais as pessoas vivem é o evangelho triunfalista, que a glória é para ele. Poxa, eu canso de ver, a gente está aqui mexendo no Instagram, você vê. Eu fui lá o quê, irmão? E Jesus está onde? Já viu o cara dizer, eu sou o maior do Brasil, para agir na vida de casal, você é quem? Eu já ouvi, não falou que eu ouvi. Tem um homem que fala, Rebel, você sempre é FNG, mas isso aí vai te levar onde? Isso a gente tem que se entender. Paulo está dizendo que são pessoas que gostam de levar a glória para si. De levar a glória para si, dizendo que ele pode, ele faz. E vai dizer o quê? Só recebe, você tem vitória. Paulo, essas pessoas só falam das coisas terrenas. Não fala das coisas que vão de vir, ou seja, pessoas que falam das coisas do dia a dia, que você vai vencer, que você foi feito para vencer, que você foi feito para ganhar, não fala do arrebatamento, é inimigo da cruz. Está longe da cruz de Cristo. Em Mateus 24, se alguém quiser ler para nos ajudar. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, fora enganarão até os escolhidos. Para você ver. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Que vai surgir falsos cristos e falsos profetas. Olha o que vai dizer. Vai fazer prodígios grandes, grandes. Então a gente tem que parar de se iludir. Fulano lá é profeta. Tem que saber se Jesus não considera ele como um profeta. Porque isso vai fazer grandes sinais, prodígios. Isso aqui não está fugindo fora do contexto que Paulo está dizendo lá em Filipenses. Aí você vai dizer assim, eu gosto da fala de Jesus, porque ele vai dizer assim, se possível, enganaria até os escolhidos. Quando ele diz se possível, ele está dizendo que aquele que é escolhido não vai deixar se levar por isso. Porque o escolhido ele nunca vai ser enganado. O escolhido sabe quem é o Cristo verdadeiro. O escolhido reconhece que é o verdadeiro Jesus. Porque o evangelho que prega que não tem a cruz de Cristo, que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz. Sim. Hoje em dia não tem mais isso. Vem como está, fica como você está, e assim vão dando glória. Aí falou, vou lá porque lá o profeta revela, não, a gente tem que sair dessa cena e ler Bíblia. E Paulo está dizendo para os filipenses, tomar cuidado com eles. Se a gente não tomar cuidado, quando vai ver, a gente está levado junto. Para aquele que não é escolhido, porque o escolhido, Jesus está dizendo, se possível. Mas se o escolhido estiver ali, na torre de vigília, é falar, isso aí não é de Deus não. E por que não dizer como Paulo disse, se tiver discernimento do Espírito de Deus, mas isso aí não é de Deus não. Pode até falar, pode até fazer como que é, mas não é de Deus. Isso aqui a gente precisa ir muito mais além, porque você conhece o texto. Se eu me falar agora, acho que é Isaías 14, vai dizer o quê? Satanás vai dizer, eu elevarei o meu trono e serei como ele. Você conhece o texto, ele caiu direto. Porque não dá para ser igual a Deus. Ou seja, você vai ver que o inimigo ele quer trabalhar com umas coisas semelhantes de Deus, para poder enganar a igreja. Isso aqui é tão simples que Paulo vai ter que tomar cuidado com os falsos. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente cai no bagulho, irmão. Por isso que a gente tem que parar de olhar para as coisas. Eu costumo dizer que levantou uma igreja poderosa. A igreja da internet. Porque ali, meu Deus do céu, se a pessoa parar para olhar, ela fica ali, ó. E tem uma igreja que eu vou te dizer, que eles mesmos falam que é uma das igrejas que aumentou muito, que é a igreja dos desigrejados. Mas se você ler na Bíblia, Paulo diz que Cristo é a unidade. Ou seja, é muito simples. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, é uma unidade, é uma igreja só. Ele vai dizer o quê? Se você arrancar um dedo seu, certo? Obviamente não vai pular.
Então ele vai morrer, não vai? Vai perder a vida, vai perder o corpo. Uma pessoa que está fora do corpo de Cristo, ela está morta. Espiritualmente, não tem como dizer que ela serve. Não tem como, não participa do corpo, não participa do sangue, não participa da comunhão com os irmãos. Está fora. Se está fora, não tem como dizer, ali é uma igreja certa que está desigrejada. Essa igreja não existe, irmão. Ou está inserido no corpo, ou não está. Não tem essa, não, faça aí minha comunhão, tá? Ou você está junto com o corpo, ou você está fora, você está morto. Porque Paulo está semelhando com o nosso corpo. Qualquer membro seu que você perder, não tem como pular, você perde, ele morreu. É a mesma coisa. Eu não entendo dessa mente onde o pessoal tira que tem comunhão com Deus fora do corpo de Cristo. Se Jesus próprio estabeleceu a sua igreja. Eu costumo dizer ali no começo, se você me pegar para ver, é o tabernáculo, aí você vai pegar para ver, aí constrói o templo, derruba o templo, constrói o templo. Para que Deus faz tudo isso de templo, faz igreja? Para quê? Não tem finalidade, parece que o povo não se atenta para essas coisas. Parece que Deus está insistindo desde o passado para quê? Porque Deus quer que o povo tenha comunhão um com o outro em uma unidade. É uma unidade, é um só. Aí por mais que você possa falar, mas é difícil, eu sei que é difícil. A gente é ser humano. Nem sempre vai dar certo, mas a gente tem que fazer de tudo para poder dar certo por causa do amor de Cristo. Quando a gente olha para o amor de Cristo e a verdade de Cristo, tudo se torna mais fácil. Não dá certo porque eu quero eu. Meu ego sempre também. Por isso que Jesus nega a si mesmo, pega a cruz e vem. É renunciar às suas vontades. E por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 3, no verso 20, vai dizer o quê? Que nós, na verdade, que temos a cruz de Cristo, a gente ainda prega, irmão. A gente entende que a nossa terra não é aqui. A nossa terra está lá no céu. E a gente entende que um dia ele vai vir, o céu para buscar a igreja. E hoje em dia, muitas igrejas já não pregam mais, só pregam as coisas da terra. Então a igreja que prega as coisas da terra corre dali e fica naquela que está trazendo as coisas do céu. Por quê? Porque um dia isso vai acabar. Se você não estiver esperando Cristo, irmão, você vai ficar. Paulo está dizendo para aquela igreja, está na hora de começar a esperar quem é Cristo. Está na hora de você reconhecer o verdadeiro evangelho daquele que morreu e ressuscitou por você. Para que você não tenha só essa vida terrena, mas entenda que tem uma vida celestial te esperando. Ele vai concluir no versículo 20, dizendo, esse corpo corruptível vai embora. Esse corpo vai se transformar na glória. Ou seja, Paulo está dizendo que as coisas de Deus estão aí para acontecer e vocês estão esperando as coisas da terra ainda. Eu não estou dizendo que é pecado você ter as coisas, irmão. Eu estou dizendo que você tem que saber para onde estão seus olhos. Sim, verdade. Como o próprio Jesus disse, me mostra onde está o teu tesouro, eu direi no nosso coração. A gente precisa se atentar para isso. A gente quer ter, sim, não é pecado. Mas a gente não pode desviar os nossos olhos do céu. Porque tem gente que fala, se Deus não fizer, eu saio. Nunca teve problema com isso, irmão. Costumo dizer, quando a pessoa começa a ver que vir para a igreja é um fardo, irmão, cuidado, está fora faz tempo. Tudo para Cristo é um prazer. Se a gente não fizer um prazer para amor para Jesus, irmão, a gente está perdido. Por isso que ele está trazendo esses dois tipos de mensagens, né? Cuidado com o evangelho falso e agora você atenta para a cruz verdadeira. Se você for ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim, muitas são as aflições de Cristo que está em nós, ou seja, o evangelho da aflição de Cristo ainda está aqui na terra. Ou seja, a gente ainda é afligido por causa do evangelho de Cristo. As pessoas acham, não, agora morreu, Jesus cumpriu tudo, não, isso aí não existe mais, que é isso? Eu não entendo esse evangelho. A gente precisa atentar para o verdadeiro evangelho que ainda tem aflição, sim. Se a igreja não for perseguida, o que vai acontecer? As pessoas, eu fico abismado quando acontecem muitas coisas. Nossa, você viu o que está acontecendo? Você tem que dar glória, porque você fala assim, Jesus está voltando. Eu dou glória. Quando os outros, você viu na Olimpíada, eu falo glória a Deus por isso acontecer, porque eu sei que ele está voltando. Porque a Bíblia ele diz que vai acontecer muita coisa, os sinais, irmão. A gente precisa estar entendido por isso. A gente tem que entender o que está acontecendo, tem que dar glória, dizer, ele está voltando e eu tenho que entrar na brecha. Agora não, as pessoas ficam abismadas, está com medo. Ok, vamos orar, vamos dar glória, porque é cumprimento da profecia dele.
A gente precisa ter outra mentalidade com as coisas que acontecem. E por isso que Paulo vai fazer essas coisas. Em Gálatas 6, versículo 6, ele vai dizer assim, ó, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Que é isso? Que palavra profunda. Eu trago na minha vida as marcas de Cristo. Será que a gente pode falar isso? Que a gente tem as marcas de Cristo na nossa vida? É mais ou menos assim. Onde você passa, as pessoas sabem que você é um cristão. Isso é marcas. Onde você passa, só o jeito de falar, o jeito de agir que fala, eu cristão ali é. Isso aí é. Isso aí é. Só do jeito que ele está dando para saber. Porque as marcas de Cristo que estão na nossa vida. E a gente precisa ansiar por isso. E o segundo tema que ele dá é o tema da alegria. Estou encerrando aqui. Ele vai dar o tema para essa carta, o tema de alegria. Por quê? Porque a gente precisa se alegrar nas coisas de Deus. Porque no dia de hoje, a gente pega para ver, as coisas de Deus não é feita para alegria. Muitas coisas. Algumas pessoas não fazem por uma alegria, por um prazer de estar aqui. As pessoas fazem porque, se eu não fizer, o pastor vai falar. Se eu não fizer, ele pega no pé. Se eu não fizer, o outro pega no pé. Que é isso, irmão? É tudo por alegria a Deus. Se não for por alegria, em vão a gente fazer as coisas. Então, como o pastor Roberto já disse, Deus tem bênçãos para a nossa vida, mas a gente tem que fazer com alegria as coisas de Deus. Se não fizer com alegria, irmão, não tem como. Por isso que você vai ver aqui, ó, vai falar vou citar alguns capítulos de versículo que ele fala aqui em Filipenses sobre a alegria. Se você quiser acompanhar, você pode ficar à vontade aí. Em Filipenses 1, no capítulo 4, ele vai dizer assim: fazendo sempre com alegria por vós de todas as minhas súplicas. Ou seja, Paulo está olhando para a igreja lá dizendo assim: eu estou orando por vocês com alegria. Toda vez que eu vou clamar, não é um fardo clamar por vocês. Eu estou clamando por vocês por alegria. E ainda sabe qual o detalhe da oração de Paulo com alegria? Paulo está preso. E a igreja está solta. Ou seja, uma pessoa que está presa está orando por alguém que está livre, que tem todo tipo de acesso. E Paulo está dizendo: eu estou orando com alegria. E muitas das vezes, vamos ser sinceros, tem pessoas que hoje em dia, mas Deus tem que derrubar da cama para orar. E sabe qual o sinal? É quando você perde o sono. Não, perdeu o sono já era. Perdeu o sono já era. Jesus não vai, filho, faz tempo, fala comigo. E fica olhando e perguntando o que é, meu Deus. Perdi o sono. Deve ficar olhando. Não faço assim, não fica andando pela casa, coloca o joelho logo. Porque você vai ouvir a cama do lado, do outro, vai dar uma, vai dar duas, vai dar três, vai dar quatro, tudo vai ver se tem que trabalhar virado, porque demorou. Jesus está dizendo: eu quero falar com você, meu filho. E é alegria. A gente tem que ter o prazer de dizer assim: agora é hora do meu devocional a Deus, eu vou orar a Deus. E Paulo mesmo preso, eu gosto desse texto, Paulo está preso e está falando para o povo: fica alegre. Dizendo assim: vocês estão aí com tudo para estar alegre, estão aí. E Paulo, a primeira coisa que ele vai dizer: sejam alegres nas suas orações. No próprio capítulo 1, versículo 25, ele vai dizer assim: tendo esta confiança, sei que ficarei, permanecerei com todo vós para o proveito da vossa alegria da fé. Ou seja, Paulo vai dizer assim: eu estou confiante. Olha, Paulo, eu estou confiante em vocês, que vai permanecer a alegria de ter a fé. Que é isso? Paulo está advertindo isso aqui muito simples. A gente tem que ter a alegria de ter a fé no nosso Cristo. Quantas pessoas têm negado? Você é cristão? Não, você. Irmão, vixe, assim, Jesus está vendo. Tem pessoa que nega a própria fé. Paulo está dizendo: eu tenho a confiança que vocês vão permanecer alegres por causa da sua fé que está em você. A fé de quem? Em Cristo. A gente tem que estar alegre por servir esse Cristo. Ou seja, se a gente não tiver alegria, é em vão aqui. A gente precisa sempre estar alegre pelo amor de Cristo em nossas vidas. O problema da gente é que a gente olha muito para a situação e esmorece na fé, mas quando a gente tem que estar alegre pela fé que Cristo nos deu, a gente precisa entender o que Jesus mesmo disse: não é a gente que escolhe, é Ele que nos escolhe. Maior alegria do que essa? Não tem. Aí você vai ver aqui no capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer assim: completai o vosso gozo, para sinais de mesmo, tendo amor, mesmo ânimo, sem nenhuma coisa.
dizer o quê? A alegria de ter a fé em Cristo e comunhão com Ele. As pessoas hoje em dia acreditam, vamos ser sinceros, irmão, acredita que se eu for aí correndo e passar esse papel aí, você é curado. Que é isso? Quem vai te curar é a sua fé, não é o papel nem eu. Paulo está dizendo, tenha uma só fé, uma unidade de Deus, que a sua fé em Deus tudo pode. Isso aqui é simples, se você ler os evangelhos, a gente vai dizer o quê? A sua fé te curou, a sua fé te salvou. É a fé da pessoa que vai salvar em Cristo. Hoje em dia as pessoas querem tanta coisa, que a gente fica abismado. Vou fazer uma porta ali, irmão. Quando você passar lá, tudo vai desbloquear na sua vida. Que é isso? É só orar que desbloqueia. Conhece Daniel 10? Daniel orou. O anjo, desde o primeiro dia, Deus te respondeu. Aí você fala, mas foi 21 dias que ele disse que tinha batalha no mundo espiritual. Por isso que a resposta não chegou, mas Deus responde. Mas as pessoas, elas pegam as coisas como amuleto. Por isso que hoje em dia tem muitas igrejas inventando muito falso evangelho, as pessoas gostam disso. E o problema é esse, que as pessoas gostam disso. Eu já vi que igreja que as pessoas têm que pisar no vidro. Que é isso? Eu vou cortar meu pé, eu sou maluco? Eu sou maluco? As pessoas vão para a piscina, dá 7 mergulhos de nada e dá pra... Que é isso, irmão? Oh, meu Deus, Jesus disse que conhecer a verdade te liberta. Não é a piscina, não, pelo amor de Deus. É tanta coisa que a gente vê, é verdade. E é volta assim, a gente tem que estar alegre de ter uma só fé na unidade, na comunhão com Deus. É que a pessoa não está alegre em Cristo, ela quer procurar alguma coisa para encher de alegria. E isso aí, irmão, não agrada a Deus. O que agrada a Deus é ter uma única só fé nele, que ele morreu por nós. E o famoso João 3,16, irmão, se você não guardar isso no seu coração, mas não é guardar para você se amoldear na sua vida, não, presta atenção, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida. É simples, ó. Aquele que crê em Jesus não vai perecer. Aquele que crê em Jesus vai se cumprir o que está em Isaías 53. Quem levou sobre si nossas dores e iniquidades, o castigo que trouxe atrás, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, é só Bíblia, não precisa de amuleto, não precisa de falar em nada. É que as pessoas pegam alguns versos de algumas ocasiões que aconteceu, vamos fazer lá porque vai dar certo. Daqui um dia faz que nem eu te pulo daí de cima e cai, que eu te abraçar que vai ser Bíblia. Ninguém faz essa. Por que ninguém faz essa? Ó, fica caindo na janela. Pula daí de cima, quando você cair, a gente vai te abraçar, vai ter vida. Por que ninguém faz isso? Não, se é para ter, não é verdade? Se é para pegar tudo que vai fazer que eles pegam no pé da letra, a igreja tem que guardar para esse tipo de mistismo. E aqui ainda Paulo vai dizer assim, no 2,28, vai dizer assim, desde que nós falamos velho, vai dizer, por isso estejais, não, por isso enviei depressa, venho outra vez, regozijai-vos e não entristeçai. Ou seja, Paulo vai dizendo, estou enviando o irmão aí, o texto que nós lemos sobre Epafrodito. Paulo está dizendo assim, que a gente tem que estar alegre quando Deus enviar os irmãos de fora e abraçar. É mais ou menos assim, irmão, uma pessoa que volta para a igreja, a gente tem que estar alegre porque ela voltou e abraçá-la. Abraçar com alegria. E eu vou te dizer, se a gente ler Lucas 15 direitinho, o texto vai dizer o quê? Achou e cumpriu e fez? Vamos ser sinceros. O texto vai dizer, a ovelha estava perdida, juntou os vizinhos, ele fez? A dracma estava perdida, achou, foi perdido e fez? E quando a pessoa chega aqui e entra, a pessoa volta, quando de mim também, a pessoa volta para Jesus e fica assim. O que é isso? Você está dando festa no céu? A gente não faz uma festa aqui. A gente não. Paulo, a gente tem que estar alegre quando encontrar o irmão. Isso aqui é alegria, irmão. Você tem que imaginar isso aqui, imaginando. Imagina o céu explodindo de alegria e a gente aqui. Cruzar os braços. E Paulo está ensinando que a gente tem que estar alegre com receber o irmão de volta. A maior alegria nossa é essa. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer: recebeis, pois, do Senhor com gozo. E o homem vai dizer assim: recebe com alegria, seja hospitaleiro com esse irmão quando ele vir. Não é só receber com alegria, mas também ter hospitalidade, alegrar, ou seja,
de ter alegria e prazer de ajudar alguém. Hoje em dia as pessoas parecem que ajudam uma outra com um peso, com um fardo, um ódio, vou lá, porque se eu não for, depois vão falar de mim. O que é isso? Não é porque vão falar de você, você vai se levantar e vai lá, irmão, sabe por quê? Porque você é alegre, você é uma pessoa que é boa, tem um coração bom. Enquanto você está indo com todo esse pavor, se eu vou lá, porque vão falar de mim, a pessoa, muitas das vezes, está recebendo essa benfeitória das nossas, irmão, ela tem um coração bom, um coração limpo, falando bem de você, e você levando aquilo como um fardo para você. E por isso que Paulo vai dizer, fiquem alegres sobre essas coisas. É isso que a igreja precisa entender, é ter a alegria dessas coisas. E Paulo vai dizer aqui, já estou dizendo no capítulo 4, no capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não aborreceis de escrever essas coisas, segurança a vós. Ou seja, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que a gente tem que ser um homem feliz em Cristo. Quem tem a felicidade em Cristo aqui? Glória a Deus, aleluia. Felicidade, meu Deus, está de servir em Cristo. E a maior felicidade é saber onde ele me colocou. Quando você dizer, se não fosse por isso, o Salmo vai dizer, eu dormi e acordei. Olha que maravilha. Porque Deus sustentou, é Deus. A gente tem que parar de ir. A pessoa pensa que é por ela, mas não. É porque Deus o sustenta. E no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim: portanto, meus amados, meus queridos, minha alegria é a coroa, estáis firmes no Senhor. Ou seja, aqui ele vai dizer o quê? Que ele está alegre porque ele está firme em Deus. Sabe por quê, irmão? Hoje em dia dá até tristeza você ver todas as pessoas que não conseguem ficar firmes em Deus. E Paulo está dizendo, eu estou alegre porque eu estou firme em Deus, mesmo onde? Preso. Ele está preso, está alegre porque ele está firme com Deus. Mesmo na prisão, ele não retrocedeu a Deus, pelo contrário, ele está dizendo, estou firme com Deus, mesmo nesta prisão. E o que falta na gente é isso, está alegre porque está firme. Quando as pessoas olham, você mesmo conhece tanto a pessoa como eu, vai dizer, a pessoa já falou muito, eu não consigo me firmar, eu até tento, mas não consigo. E a gente não tem a alegria de Jesus nos sustentar todo dia aqui. Tem pessoas que a opressão é vício, irmão. A gente quer ajudar, mas não dá, não consegue. Porque ela vai só como falou, eu sou vencida pelo vício. A gente ora, a gente jejua, a gente busca, mas você vai ver que as pessoas não conseguem. E muitas vezes o crente chega para a igreja, fala, meu Deus, estou fazendo o que aqui? Não dá glória. Não dá glória, irmão. Não dá glória. Agora, quando eu passo, eu falo, eu já saio da minha casa e falo, vim para dar glória. Quem fica na minha frente, sinto muito, eu vim para dar glória, irmão. Eu saio de casa para dar glória. Eu fico em casa. Porque tem pessoa que fala, nossa, eu não sou grita. Irmão, eu vim para dar glória. A glória é ele, eu sou motivado para agora por tudo que ele fez. Eu tenho que louvar o nome dele pelos benfeitorias na minha vida que ele faz. E por isso que eu quis dizer, a gente tem que ficar alegre com todas essas coisas. Por isso que Paulo ainda vai dizer a Cristo, ele vai dizer que quando a gente ajuda alguém, a gente tem que fazer com todas as nossas forças. Tudo que a gente tem que fazer na obra de Deus é com força e vontade. E eu vou deixar esse versículo para a sua reflexão. Eclesiastes 9:10. Salomão vai dizer assim: tudo que fizerem passar nas suas mãos, faça com toda a sua força. Vou repetir. Tudo que passar nas suas mãos, Eclesiastes 9:10. Tudo que passar aí, tem que fazer com todas as suas forças. Não é meia vontade, eu vou não, irmão. Salomão está dizendo, com toda a sua força. Porque não vamos falar um versículo que é mais pesado, porque a terra que você vai, ou seja, quando morrer, lá não tem como passar a fazer. Pode ser o versículo vai ser quando você morrer, lá você não consegue fazer, lá você não tem sabedoria, lá você não tem nada. Ou seja, aproveita a oportunidade que Deus te colocou aqui, fica alegre em tudo aquilo que você está passando e tudo aquilo que Jesus te der na sua mão, faça com toda a sua alegria. Esse foi o problema que Paulo deu naquela igreja, que eles fugissem do falso evangelho e
e tivesse alegria em tudo aquilo que eles estivessem passando por causa do Evangelho de Cristo. Ou seja, eu não sei se eu mostrei alguém pensando que tem o Evangelho triunfalista, não. Eu ainda fico no Evangelho de Paulo, está pregando que a gente passa por algumas aflições e algumas coisas por causa do quê? Da cruz de Cristo. Ou seja, por isso que Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho romano, vai dizer, porque o Evangelho ainda é poder. Ele não diz, ele está dizendo que o Evangelho ainda é poder de salvação. É o Evangelho que te salvou e que me salvou, irmão. Você que queira aplaudir o Senhor, que possa nos envergonhar. Ficou